Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Levante uma das suas mãos aos céus, coloque ela sobre a tua cabeça, feche os teus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo. Glorificando o nome de Jesus, torne os vossos assentos. Amados e queridos irmãos, nós conhecemos esta passagem de Jó. É uma passagem bastante conhecida, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, aonde estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, não é uma ilha turística, aonde algumas pessoas poderiam ir lá visitar, não. Mas a ilha de Patmos trata-se de uma prisão, aonde João estava preso por perseguição do Evangelho, por ele ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando nós observamos na meditação na Bíblia, nós percebemos que o diabo, ele sempre traz uma certa perseguição quando a obra de Deus está crescendo. Quando nós vamos meditar ainda no Antigo Testamento e nós vamos ver o povo hebreu entrando no Egito, nós percebemos que entra algumas pessoas, mas a Bíblia diz que o povo hebreu começa a crescer na terra do Egito. E quando eles começam a crescer, a Bíblia vai dizer que Faraó fica incomodado com o crescimento do povo hebreu e planeja maltratar o povo para impedir o crescimento deles. Quando nós lemos ainda também no Novo Testamento e percebemos que Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino, e uma grande multidão o seguia, porque aonde Jesus estava havia multidões querendo ouvir e receber milagres da parte de Deus. Algumas pessoas, líderes religiosos daquela época, também vai ficar incomodados com isso e vão planejar matar a Jesus. Nós percebemos ainda também em Atos dos Apóstolos, que é o Atos que Jesus deixa para que os apóstolos dê continuidade à obra que ele iniciou, e nós vamos perceber que os nossos amados irmãos também foram perseguidos, e um dos intentos de Satanás é sempre derrubar o cabeça, porque Satanás entende que se derrubar o cabeça, os membros do corpo vão ser dispersos. Mas graças a Deus que nos dá vitória, porque mesmo quando nós estávamos dispersos como ovelhas sem pastor, a Bíblia também vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. 1 Tessalonicenses no capítulo 1, no versículo 18, Paulo escreve que Jesus é o cabeça. E se Satanás está com o intento de destruir a igreja, Jesus, quando foi crucificado, talvez algumas pessoas acreditavam que os seus projetos de parar a igreja, de parar com o cristianismo, tinha sido bem efetivado. Mas a Bíblia também vai dizer que o nosso Jesus não apenas foi crucificado, mas ao terceiro dia ele também ressuscitou. Se Satanás tinha achado que destruindo o cabeça ia conseguir parar a igreja, aí o apóstolo vai escrever em Apocalipse, que Jesus mesmo fala para ele: eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu trago uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você entrou aqui e está achando que está tudo acabado e que a tua vida não tem mais esperança, mas o Deus que nós servimos, meus irmãos,
morreu pelos meus e os teus pecados, foi crucificado no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado no céu. Ei, Ele ainda peleja pela minha e a tua vida, Ele ainda guerreia pelas nossas causas. O Deus que nós servimos é diferente do Deus do mundo. Por quê? Porque o Deus do mundo é estátua de mãos, que tem mãos mas não apalpam, que tem olhos mas não veem, que tem pés mas não andam. Mas o Deus da igreja, Deus é paz, Ele tem mão e trabalha por você, Ele tem olho e tem enxergado a minha e a tua vida. Então o intento de Satanás é sempre atacar o cabeça. Paulo aos Coríntios vai escrever que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Quando João está sendo lançado para aquela ilha, estão achando que vão parar, mas é naquela prisão que Deus dá uma das maiores revelações para João. Se Jesus é o cabeça, significa que Ele é autoridade sobre o corpo. Se Jesus é o cabeça, significa que Ele é autoridade sobre a igreja. E quando Jesus é autoridade, Ele tem o direito de corrigir e repreender e exortar. Quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse e entramos no seu capítulo 2 e no seu capítulo 3, Jesus está enviando uma mensagem para 7 igrejas que estavam na Ásia. E a mensagem que Jesus envia para eles é exatamente uma mensagem de exortação. A mensagem que Jesus envia para aquelas 7 igrejas e que ainda é válida nos nossos dias, é uma mensagem que vai corrigi-los. Porque uma coisa que nós precisamos aprender, ou que talvez nós já aprendemos, é que a correção, elas nos traz um discernimento de entender que as obras que nós estamos fazendo errada e nos direciona no caminho em que nós devemos seguir. É por isso que os nossos pais nos corrigiam. É por isso que os teus pais vos corrigem. Por quê? Porque na mesma medida que o pai está corrigindo, ele está mostrando que a prática do filho é errada, mas está direcionando o caminho certo. Aí nós entramos aqui agora e percebemos que Jesus está corrigindo a igreja. Por quê? Uma vez que Deus nos instrui, que um Deus nos coloca sobre autoridade sobre alguma coisa, e nós não o corrigimos quando vemos que as obras estão feitas de um modo errado, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade vão achar que o errado que ele está fazendo é certo. Porque quem era para corrigir não corrigiu, quem era para exortar não exortou. Se Deus não corrigisse Davi no momento do seu adultério, Davi talvez acharia que Deus fosse complacente com aquilo. E Deus nunca será complacente com o pecado, porque se nós olhamos para o pecado, o ato do pecado em si, ele traz benefício para uma pessoa e prejudica vários. Davi, quando intentou deitar-se com Batseba, ele teve o prazer, mas para ele concretizar o seu prazer, ele precisou planejar a morte de um homem. Todas as vezes que Deus nos coloca sobre autoridade sobre alguma coisa e não corrigimos, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade vão achar que o erro que elas estão fazendo é certo. Observamos ainda para a Bíblia. Vamos entrar agora na casa do sacerdote ali. A Bíblia diz que Deus não estava se agradando com as práticas dos filhos do sacerdote Ofni e Finéias, mas o sacerdote, mesmo vendo que as obras não estavam certas, ele não corrigiu os filhos. Talvez os filhos achassem, já que o pai não me corrigiu, o que eu estou fazendo é certo. Mas perceba, Deus não estava se agradando. Deus não falou nada por um momento. Por quê? Porque
porque Deus nos deu autoridade. E se tem uma grande dificuldade para a nossa geração, é entender a autoridade que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Se tem uma dificuldade para a nossa geração, é ter discernimento para receber a correção. Porque todas as vezes que nós fazemos algo que não é do agrado de Deus, ou que não é do agrado, por exemplo, dos nossos pastores, e quando Ele nos corrige, a gente quer ser tão ignorante e dizer: quem é Ele para estar falando isso para mim? Quem é Ele para vir falar isso para mim? A questão, meus irmãos, não é quem é Ele, porque nós somos apenas mensageiros. Quando Jesus estava enviando João para entregar esta mensagem, a mensagem era de Deus, o mensageiro era João e o destinatário era a igreja. A questão não é quem eu sou, o que nós precisamos discernir é que a mensagem não pertence ao entregador, a mensagem pertence àquele que fez os céus, que fez a terra, e que toda a terra está cheia sobre. E é por isso que nós vivemos uma geração que tem essa dificuldade. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 15, que aquele que aceita a correção se torna sábio. Aquele que aceita a correção se torna sábio. Talvez você não seria a pessoa que você é hoje, se não fosse uma pessoa te orientando, se não fosse uma pessoa te guiando. E Jesus está enviando uma mensagem de correção para a igreja, porque Ele necessita mostrar o que Ele aprova e o que Ele rejeita. Jesus, Ele tem facilidade de conhecer quem somos. Jesus, Ele tem facilidade de conhecer o intento do nosso coração. Jesus, Ele tem facilidade de conhecer as nossas obras. Observe aqui para mim. Jesus envia uma mensagem para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava fazendo a obra, mas tinha deixado o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que dava continuidade, mas não havia mais o primeiro amor quando eles iniciaram. E existe um porém que nós precisamos vigiar nisso, é que às vezes nós queremos fazer para a noiva, mas às vezes nós não estamos agradando o noivo. O intento de fazer a obra é bom, o intento de fazer a obra é maravilhoso, mas precisamos perguntar a Deus: é assim que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu haja? Porque a obra ainda é dele, a igreja ainda pertence a ele. Existe um tipo de pessoa que acha que comprou ou que virou sócio da igreja de Cristo. Lucas capítulo 20, a Bíblia diz que um Senhor enviou os lavadores para cuidar da vinha. E quando aqueles lavadores, chega o tempo da colheita, o seu Senhor envia um servo para pegar os frutos da vinha. Mas os lavadores, espancando o servo, o mandou embora e não entregaram os frutos. O seu Senhor pela segunda vez envia o servo. Eles fazem da mesma forma. Pela terceira vez ele envia outro servo. Os lavadores, porque cuidou, achavam que eram dele, fazem isso com o terceiro servo. Pelo que o Senhor entendeu: vou enviar o meu filho, quem sabe assim eles respeitem. Quando os lavadores viram o filho do Senhor deles, disseram: vamos matar o herdeiro, porque se nós matarmos o herdeiro, a vinha fica para a gente. Mas eu trago algo de Deus nesta noite. Jesus não tem sócio, Jesus não precisa de gerente para administrar a igreja dele, Jesus não tem diretor, Jesus não precisa de encarregado para cuidar da igreja dele. E você perdeu de dar glória, porque talvez o inimigo tenha lançado palavras de ameaça contra a tua vida, mas o diabo não é autoridade sobre a igreja.
igreja, você tem vivido momentos onde a ameaça do inimigo tem sido constante, mas eu trago algo de Deus para que haja uma palavra sobre nós. Esta pessoa precisa ser autoridade sobre nós. Satanás não é autoridade sobre a igreja. A autoridade sobre a igreja é aquele que morreu na cruz do Calvário e a comprou. Talvez você entrou aqui nesta noite e o diabo está dizendo: eu vou matar os teus filhos, eu vou destruir a tua casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque o intento de Satanás é sempre ameaçar. Mas não existe nada mais maravilhoso e glorioso de nós sabermos: o inimigo se levantou, tentou parar, tentou destruir, mas olha você aqui de pé, meu irmão. O Covid-19 matou muita gente, o Covid-19 entrou e matou muitas pessoas, mas graças a Deus que nos dá vitória, porque o inimigo até tentou contra nós, mas maior foi a palavra de Deus sobre as nossas. Ele não é autoridade. Ele não é autoridade. A autoridade sobre a igreja é Jesus. E a igreja é dele. O rebanho é dele. E quando eu digo que é dele, ele traz os cuidados necessários. Você já percebeu? Quando nós entramos agora em Apocalipse capítulo 3, e nós estamos lendo que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas estava guardando a palavra. Observe aqui para mim, sinal de pouca força. Aqui a Bíblia está dizendo que eles não têm força, mas ele estava perseverando. O sinal de pouca força está guardando a palavra, dizendo: pode estar se levantando contra a minha vida, porque havia uma perseguição contra os cristãos. Talvez a igreja de Filadélfia não tinha condição financeiras, mas estava guardando a palavra. Talvez a igreja de Filadélfia não tinha muita influência, mas estavam guardando a palavra. Talvez a igreja de Filadélfia, alguns dos membros da igreja tinham o que comer hoje, mas não tinham o que comer na janta, mas estavam guardando a palavra. Guardar a palavra mesmo com pouca força significa perseverar. Quando nós vamos ler os evangelhos, Jesus envia os discípulos para que entrasse no barco e fosse para o outro lado. Quando os discípulos entram no barco, a Bíblia diz que vem um forte vento e uma grande tempestade, e vinham contra aquela embarcação. Não tem como permanecer no barco indo adiante se o vento era contrário. O barco tem que guiar segundo as ondas, segundo o favor do vento. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Ia a favor do vento, era ir contrário à palavra de Jesus, que era para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Mas a Bíblia diz que mesmo com os ventos, a Bíblia diz mesmo com os discípulos desesperados, eles não mudaram a rota. Eles não mudaram a rota. E eu trago algo de Deus para a tua vida. Talvez você está caminhando pelo caminho da obediência, e este caminho da obediência lhe trouxe ventos contrários, aonde muitas pessoas estão chegando até você e dizendo: vamos voltar para o mundo, vamos voltar para as antigas obras. Mas não tem como nós caminharmos com Jesus se nós vamos a favor do vento, porque vento aqui representa o mundo. A Bíblia diz que Deus não anda na mesma direção do mundo. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está enfrentando um vento contrário sobre a tua vida, mas Deus me traz aqui para lhe direcionar uma palavra. Se foi Ele que te colocou nesta embarcação, persevera nela. Se foi Deus que te enviou para onde você está,
não muda a rota. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz que havia um caminho mais próximo para quando Israel saiu do Egito, mas Deus não enviou Israel pelo caminho mais próximo, porque Deus não trabalha segundo as limitações humanas. Talvez caminhar pela terra dos filisteus seria mais perto, seria mais fácil, mas não teria a glória de Deus nisso. Você perdeu de dar glória, porque tudo isso que nós estamos vivendo é para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Soldado que não vence batalha não tem medalha, soldado que não vence batalha não tem honra. Mas se Deus tem te feito, oh glória a Jesus, se Deus tem te feito guerrear por algo, é porque isso tem valor para você. Ninguém aqui tem a família perfeita, ninguém aqui tem os irmãos perfeitos, ninguém aqui tem os pais perfeitos, mas nós estamos orando por eles, porque eles não estão do jeito que Deus quer, mas eu também não posso abandoná-los. Eu vou pagar o preço em oração. Ei, talvez você está vivendo uma vida que não é a que você almejava, não é a que você sonhava. Talvez você entrou aqui hoje onde os ventos são tão fortes que você não tem mais estrutura, mas Deus está te dizendo nessa noite: persevera, 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 vai até o fim, porque depois, chorabacanta, depois desse deserto vem terra prometida, depois dessa tempestade vem bonança. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus. A Bíblia diz que havia uma porta aberta. Havia uma porta aberta. A porta aberta que significa de provisão. Algumas duas pessoas entenderam. Filadélfia não tinha força, mas ela perseverava. Mas Deus não os deixou Deus não deixou eles desprovidos. Deus estava provendo. Você já percebeu que algumas pessoas enfrentam por algo, enfrentam uma grande tempestade, e aos olhos humanos nós ficamos nos perguntando assim: por que ainda não caiu? Por que ainda não morreu? Por que ainda não desviou? É porque Deus colocou para provar, mas Deus está provendo. A Bíblia diz que Deus se deixa se comparar com o oleiro em Jeremias capítulo 18. E uma das grandes virtudes do oleiro é trabalhar sobre o barro. E enquanto o oleiro está trabalhando no barro, ele coloca a mão por dentro para ir moldando o vaso. Mas a outra mão que fica do lado de fora, ela está segurando o barro para que não caia. Aí nós vemos algumas pessoas que estão passando um momento difícil, mas é Deus dizendo: eu estou moldando o vaso, mas também estou dando segurança ao vaso. Deus está dizendo nesta noite: talvez você possa até se reclamar da situação que você está vivendo, mas Deus te pergunta hoje: qual foi o dia que eu não provei na tua vida? Os discípulos estavam... Jesus pergunta isso para os discípulos: qual foi o dia que te faltou alguma coisa? Que te faltou algo? Talvez você não tenha um carro do teu sonho, talvez você não tenha a casa do teu sonho, mas Deus está provendo a tua vida do que é necessário. Oh glória a Jesus. Pela tua força você não conseguiria, pelas tuas mãos humanas você não aguentaria, mas Deus está dizendo nesta noite: enquanto eu estou moldando o vaso, enquanto eu estou fazendo o barro rodar na minha roda, eu estou fazendo a minha obra, mas também estou segurando ele. Depois de muitos anos no Egito, Deus precisa mudar o nosso caráter. Aí Deus nos coloca no deserto, mas Deus, no deserto não tem padaria, Leonardo, no deserto não tem açougue, mas para Deus não deixar o povo dele perecer, Deus enviou a provisão. Deus tem enviado a provisão para a tua casa. O nosso Deus, ele não trabalha com uma mão só não. O nosso Deus trabalha com as
das duas. Ele está moldando, mas está segurando. Ele está forjando, mas está dando força para permanecer de pé. Oh, glória a Jesus. Persevera, guarda a palavra, guarda o que Ele mandou. Não abandone o caminho, porque Ele sabe aonde te colocou. Ele sabe. Ora, há uma presença gloriosa neste lugar, meu irmão. Você entrou aqui achando que não tinha provisão para a tua casa. Você entrou aqui achando que não tinha mais esperança. Mas Deus está dizendo: eu sei do que eu estou fazendo. A Bíblia diz que quando o ferreiro, irmãos, vai trabalhar no ferro, ele esquenta o ferro para depois forjar, para depois fazer do jeito que ele quer. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ele está nos forjando para que nós ficamos do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque nós somos dele. Oh, glória a Deus. Deus, Ele está enviando a provisão. Há uma presença neste lugar. Há uma presença de Deus nesta noite, invadindo esta igreja. Oh, glória a Jesus. Levanta tuas mãos aos céus. Deus tem provido a nossa casa, irmãos. Deus tem provido o alimento para cada dia. Deus tem provido porque Ele colocou uma porta aberta. Ele tem enviado a provisão nesta noite. Oh, glória a Jesus. Pode você estar enfrentando o maior deserto da tua vida, mas lembre-se de uma coisa: para você chegar até aqui, faça uma retrospectiva na tua vida e lembra-te de tudo que você já enfrentou. Aí eu te faço uma pergunta: se Deus te fez chegar até aqui, você acha que Ele te trouxe até aqui para morrer? Não! Deus te trouxe. Deus não te trouxe até aqui para que você viesse a morrer, mas Ele te trouxe até aqui para te fazer triunfar, para te... Oh, glória, oh, glória, oh, glória, Jesus de Nazaré. Deus não nos traria glória, oh, glória. Ele tem provido. Para que você entenda, segura um pouco aí. Atos dos Apóstolos. Paulo vai ser conduzido para Roma, preso. A Bíblia diz que o navio que ele estava vai enfrentar um naufrágio. Quando ele enfrenta o naufrágio, a Bíblia diz que ele chega até uma ilha chamada Malta. Quando ele está na ilha, uma serpente sai e pica a sua mão. Pelo que os moradores da ilha disseram o seguinte: os deuses não vão deixar este homem viver. Certamente ele é um homicida. Eles não conheciam Paulo, não conhecia quem era Paulo. Mas vamos fazer agora uma soma. Paulo sobreviveu ao naufrágio do navio. Paulo sobreviveu às ondas do mar. Paulo sobreviveu à picada da víbora. Aí eles achavam que Paulo vinha inchar e ia cair por causa do veneno da víbora. Aí eu te faço uma pergunta: você acha que o nosso Deus iria preparar uma ilha para que Paulo fosse morrer? O nosso Deus tem nos guardado do... Oh, glória a Jesus. O nosso Deus tem nos guardado de naufrágio.
O nosso Deus tem nos guardado de fortes ventos. O nosso Deus tem nos guardado de grandes ondas. Você acha que Deus te traria até aqui para que você viesse a morrer? Oh, glória a Jesus. Talvez você tenha assemelhado o nosso Deus com pessoas, com homem, porque o ser humano é assim. Ele não quer nos ajudar, e quando vê as coisas dando difícil, fica logo dizendo, esperando que Paulo viesse a cair. Mas eu trago algo de Deus para a tua vida. Os teus acusadores não vai ver você cair. Os teus caluniadores não vai ver você perecer. Por quê? Porque enquanto Paulo permanecia de pé, a palavra deles caía por terra. Talvez você entrou aqui nesta noite, tem pessoas dizendo, vai cair, vai morrer. Mas Deus me diz nesta noite, filho meu, filha minha, não abandona os pontos, permanece de pé, porque enquanto você fica de pé, eu faço que a palavra dos teus caluniadores caia por terra. Deus tem enviado a provisão, Deus tem enviado a provisão. Deus tem enviado a provisão, senhores obreiros. Deus tem enviado a provisão. Talvez não teria conta, não daríamos conta de tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus está me dizendo, eu tenho colocado uma porta aberta. E sabe qual é a maior virtude de Deus nisso? É que Ele abriu a porta e ninguém na terra pode fechar. Ninguém no inferno pode abrir e fechar. Glória, oh glória. Pode fechar. Ele abre e ninguém fecha. 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 Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele tem te guardado. Ele tem te provido. Aí na internet também Deus tem provido para a tua vida. Deus tem sustentado a tua vida. Deus tem colocado uma porta aberta. Glória a Jesus. Segura um pouco. Observa aqui. Eles não tinham força, mas ele perseverava. Eles tinham perseverança. Eles não desistiam. É por isso que Deus envia a provisão. Mas eles guardavam a palavra. Precisamos aprender isso em nossas vidas. A guardar a palavra de Deus. A guardar a palavra profética que é lançada do altar sobre a igreja. Precisamos aprender, porque às vezes Deus fala aqui, nós nos alegramos aqui, mas no nosso dia a dia nós não guardamos ela. Nós não vivenciamos a palavra. Mas eles guardavam a palavra. Observe aqui bem. Todas as vezes que nós guardamos a palavra, porque o segredo da nossa vitória está na palavra. O segredo da nossa vitória está na palavra. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1 que Deus vela sobre a tua palavra para a fazer cumpri-la. O segredo está em guardar a palavra. Em 2 Reis, no capítulo 5, a Bíblia diz que um sírio chamado Naamã sai da terra da Síria para ir até Israel, atrás do profeta Eliseu, porque ele precisava de um milagre. E ele colocou na sua mente a forma que o profeta iria operar. Ele colocou na sua mente dizendo, quando eu chegar na tenda ou na casa do profeta, o profeta vai sair,
vai colocar as suas mãos sobre a minha lepra e eu serei curado. Mas observe bem, o segredo não está nas mãos, o segredo está na palavra. Quando Naamã chega, o profeta não veio fazer uma recepção para ele, mas o profeta enviou uma palavra. Naamã achava que a forma que ele iria receber o milagre era o profeta colocando as mãos, mas ele recebeu uma palavra e estava querendo ir embora, porque tem gente que acha que as mãos é mais forte do que palavra, mas não é. A palavra de Deus, oh glória, é mais importante do que mover. Quer ver só uma coisa? Isaías capítulo 55, ele diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não tem perna, mas ela vai. Ela não tem carro, mas ela vai. Eu não sei como é que chega, mas ela vai e faz aquilo a qual foi ordenada. O profeta Naamã está recebendo uma palavra, mas ele está querendo ver mão. E Deus está dizendo nesta noite: o segredo não está na mão, o segredo está em obedecer a palavra. Talvez você entrou aqui e queria ver uma mão, mas Deus está dizendo: tu vai sair daqui com palavra. Tu vai sair daqui com palavra. O segredo está na palavra. Eles guardaram a palavra. Você sabe por que é uma dificuldade para os nossos dias de guardar a palavra? Para mim terminar e passar o microfone. É que quando a palavra é lançada, o inimigo vai fazer com que nós tente duvidar dela. Talvez você entrou aqui nesta noite e você tem palavra de Deus. Você tem promessas da parte de Deus. E vocês têm desacreditado daquilo que Deus tem te falado. Porque quando nós recebemos a palavra com os nossos olhos humanos, a gente quer olhar logo para a nossa realidade. E se Abraão olhasse para a realidade no dia que ele ouviu a palavra de Deus: saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, ele não vivenciaria o que vivenciou. Porque a terra de Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, era uma terra que não temia ao Deus dos céus. E talvez nós temos recebido uma palavra de Deus, e nós temos colocado dúvida porque estamos olhando para a nossa realidade. Talvez você está sentado aí hoje, mas você tem uma palavra de Deus que era para você estar aqui no altar, mas a tua realidade, você acha que não é possível isso para Deus cumprir. Porque nós, como seres humanos, a gente precisa ver a ação e ver a probabilidade de acontecer. Mas Deus não age desta forma, irmãos. Deus vai lá nos lugares rejeitados pela sociedade. Os irmãos de Davi rejeitavam ele, mas Deus disse para Samuel ungir a Davi como rei de Israel. Se Davi fosse olhar para a tua realidade, talvez os sonhos dele era um dia comprar algumas ovelhas, comprar algum gado, e a sua mente está apenas limitada àquilo que ele vivenciava. Mas graças a Deus que nesta noite você vai receber uma palavra. Irmão Josiel, qual que é a palavra? Não fique olhando apenas para a tua realidade, porque o que Deus projetou para a tua vida vai muito mais além do que o pasto, Davi. O que Deus preparou para nós vivenciarmos vai muito mais além do que as ovelhas do teu pai, Davi. A cadeira que Deus tem preparado para você sentar não está aqui, mas é a tua fidelidade aqui. Que a Bíblia vai dizer que Deus vai no monturo
pega o necessitado no monturo e os faz assentar entre os príncipes. O que Deus está dizendo: não se limite apenas à tua realidade, porque o que eu tenho preparado vai muito mais além. Recebe a palavra nesta noite, recebe e pratica no dia a dia, porque talvez o inimigo tenha te ameaçado, mas ele se esqueceu de uma coisa: o que? A palavra de Deus, ela é vitálica. O que é uma palavra vitálica? Uma palavra que dura. A palavra que dura, como assim? Talvez Deus te prometeu e você está achando que Deus não vai cumprir, mas Ele te diz: a minha palavra permanece, a minha palavra dura. Talvez Deus te prometeu e por causa dos nossos erros você acha que Deus retirou a palavra, mas Ele está dizendo: a palavra ainda dura, a palavra ainda permanece. A palavra de Deus é uma palavra vitálica, a palavra que dura. A palavra do diabo é uma palavra ameaçadora. Sabe qual que é a diferença? É que o diabo, ele não tem poder para fazer, aí ele ameaça. Mas Deus, Deus não ameaça. Deus diz que vai fazer. E Ele pergunta ainda assim: operando Deus na minha casa, operando Deus na tua vida, quem é Satanás para dizer que ele não vai cumprir? Quem é o diabo para dizer que a tua casa vai cair? Meu irmão, minha irmã, a nossa vida está alicerçada num alicerce que pode correr água, pode vir vento, pode vir o que for, mas nós estamos firmados em Cristo. O meu alicerce não se abala, o nosso alicerce não se abala. O que vai ter que se abalar é o inferno. Por quê? Porque nós temos palavra. Nós temos palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que Deus fala para Satanás: observaste na terra o meu servo Jó? Aí o diabo vai dizer: também ele só te obedece por causa do que você deu. Tira, vai ameaça para ver se ele não blasfema de ti. Mas graças a Deus que nós não estamos apegados na mão, nós estamos apegados na palavra. Nós não estamos vivenciando pelo que Deus faz, nós estamos vivenciando pela palavra que Ele liberou sobre nossas vidas. Tem palavra, tem palavra. Se coloque de pé e eu termino aqui. Se coloque de pé, eu termino aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Talvez uma das grandes dificuldades para você viver o que Deus tem falado para a tua vida é você mesmo. Porque nós olhamos demais, irmãos, apenas para 4 paredes, mas nós não conseguimos olhar com os olhos da fé. Nesta noite, que a tua visão não esteja com esses olhos terrenos, mas o teu olho espiritual esteja aberto. Você tem palavra, você tem promessa. Deus não se esqueceu do que te prometeu. Deus não retirou a palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Não permita que uma ameaça, de Satanás tire, aniquile aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Eu sei que é difícil permanecermos, mas vamos continuar remando em favor da palavra, mesmo que os ventos sejam contrários. Vamos continuar caminhando por este deserto, mas obedecendo a palavra, do que voltar com os ventos, porque uma vida
vento, irmão, vento um dia sopra para o norte, um dia sopra para o oeste. Vento não tem direção, mas nós temos uma direção. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é obedecer, mesmo que seja contrário os ventos. Eu permanecerei caminhando, eu permanecerei remando. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza sobre o vale, a Bíblia diz que acontece um reboliço. E talvez nós estamos vivendo este momento do reboliço. Aos nossos olhos humanos estamos achando que não é Deus trabalhando, mas logo após o reboliço, a Bíblia diz que cada osso se colocou no seu osso. Deus tem uma palavra para você. Olha pelo olhar da fé. Este vento não é para te matar. Ele disse para Marta e para Maria: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Olha pelo olho da fé, porque este vento não é para te matar, mas é para que Deus coloque cada coisa no seu devido lugar. Deus disse para a igreja de Filadélfia: como vocês guardaram a minha palavra, também eu te guardarei. Oh, glória a Jesus. Tem crente guardando a palavra aqui nesta noite? Glorifica e aplauda Jesus, porque enquanto nós aguardamos a palavra, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo e nos dando vitória pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.